ele apanha de todo mundo. E ele é bonzinho, tipo assim, ele Um dos motivos dele apanhar é que ele quer salvar todo mundo, inclusive quem tá batendo nele. Exato. Então, assim, eu gostei assim, eu acho que é um modelo de masculinidade do qual o mundo precisa. Exato, eu ia o cara, falar tipo isso. assim, eu faço as coisas erradas, eu não acerto sempre, mas eu tento. Eu tento. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui o penúltimo da nossa análise do filme do James Gunn, Superman do James Gunn, né? As suas implicações espirituais, as suas distorções com relação ao arquétipo do Superman. E dessa vez eu quero comentar com vocês um vídeo que chegou a mim via TikTok. Um vídeo curioso, interessante. Gostaria que vocês vissem esse vídeo e depois eu volto fazendo comentários. O que homens consideram atraente versus o que as mulheres acham atraente. Superman de Zack Snyder versus o Superman de James Gunn. Tem rolado essa discussão nas redes sociais, onde muita gente está dizendo que o Superman de Zack Snyder, vivido pelo Henry Cavill, representa o que muitos homens consideram atraente. Estoico, supermusculoso, sério, quase inatingível. Ele transmite esse ideal de masculinidade rígida e dominadora que é bem típica de filmes de super-heróis dos últimos anos, onde força bruta e pose de durão valem mais do que qualquer emoção. Não é à toa que tantos homens héteros defendem essa versão com tanta paixão. Para eles, esse Superman é quase padrão a ser seguido, um modelo de virilidade extrema. Agora, com James Gunn, o Superman ganhou outra visão. David Cornsweet, obviamente, é lindo, mas suas qualidades mais atraentes não são a força bruta, mas sim sua paixão, sua humanidade, sua doçura, seu humor positivo e brincalhão. Enquanto Snyder fazia questão de colocar Cavill sem camisa em seus filmes, Gunn colocou seu Superman de covinha, dando o maior sorriso do mundo porque sua namorada disse que o amava. O Superman de Gunn também compartilha mais cenas com a Lois Lane e ele a trata de maneira mais suave e amorosa. Isso também reflete muito a visão dos próprios diretores sobre o personagem. O Superman de Snyder via a humanidade como fardo, por isso parecia sempre dividido ou sofrendo com a responsabilidade em mãos. Já o Superman do Gunn enxerga empatia e bondade como um presente, algo alegre e essencial à sua existência. Ele diz que ama, que sente medo e que comete erros, enquanto o pai do Superman de Henry Cavill diz que ele talvez devesse deixar crianças morrerem em prol da sua identidade. O pai do Superman de David Cornsweet chora ao seu lado dizendo que os pais não estão lá para dizer aos filhos quem eles devem ser. Enquanto o Superman de Snyder deixa um caminhão explodir em um prédio só para posar de descolado, o do James Gunn salva esquilos e pede desculpas por qualquer dano. No final das contas, discutir o que é atraente é discutir como nossa cultura vê e cobra a masculinidade. Superman de James Gunn não tem dúvida de quem deveria salvar ou se deveria salvar os humanos, porque seus pais, da Terra, o ensinaram sobre bondade e empatia. O Superman de James Gunn mostra que homens podem e devem ser gentis, emocionados e cuidadosos, trazendo aí um frescor sobre o que representa ser herói. Oh, que alívio, cara. Nossa, que bom, né? Gostei. A gordinha já me deu um alívio. Eu gostei. E que você não tá entendendo, mas você vai ficar aliviado também. Não tem problema se acontecer o Henry Cavill ficar, sei lá, sem camisa perto da sua mulher. Não tem problema nenhum. Sua namorada. Ele pode estar pelado perto dela. Você entendeu, cara? Não é atraente para as mulheres. Nossa, cara. E eu pensando que se um cara desse aparecesse, ele ia ter um harém e sobra nada pra nós. Ben's a very large man. Yes, That indeed surprised he me the is, most. isn't he? I was You're surprised. a very large man. Thank you very much. In a good way, in a Yes. good way. Thank you very much as well. Coming Yes, out all yes. wrong. I was going to say, sort of steady on. Não, estávamos enganados. Estávamos enganados. Ainda bem que a moça da circunferência abdominal larga veio nos orientar e nos tranquilizar. Então você pode deixar o cara pelado fazendo serviços da casa lá, limpando piscina, arrumando chuveiro. Na tua casa que não pega nada. Pega nada. A mulher não gosta, não é atraente. Mas você, homem heterossexual, tem que tomar cuidado. Porque pra você é atraente. Entendeu? Então ela pode ficar perto, você fuja pras montanhas. Porque senão você vai ficar perto, aí daqui a pouco você vai querer apalpar o bíceps. Aí daqui a pouco você vai querer ver o glúteo, daqui a pouco, passou mais um pouco, você tá de joelho ali. Então, fuja, você foge, homem hétero. Fuja do Henry Cavill, porque você pode não se conter. E mulheres, tô feliz de saber que vocês não consideram esse tipo de homem atraente. Eu devia ter imaginado. Aí eu não entendi. Pera, qual o problema com ser estoico? Qual o problema
com tentar ser inatingível, é melhor você ficar magoado porque tem hashtag falando de você. Super shit. Você ter crise, até afinar a voz. É melhor. Aí as mulheres gostam. Tá, entendi. Uma coisa engraçada é que quando ela fala sobre ele ser super musculoso e ter uma masculinidade dominadora, ela fala que é bem típica dos filmes de super-heróis atualmente. Aí ela mostra uma cena do Wolverine no Wolverine Deadpool, o filme que é uma viadagem do começo ao fim. Logo depois que a roupa do Wolverine é destruída nessa cena, o Deadpool fica manjando o tanquinho dele. Esse Wolverine é um bosta, deprimido, curiosamente alcoolizado, né? Sendo que o fator de cura impede o Wolverine de ficar bêbado. Você que talvez nunca leu HQs. Então, assim, é o mesmo papo lá do Menstrual Barney, né? E de outros. Ah, porque esses filmes modificaram a mentalidade das pessoas. Aonde? Onde? Vingadores Ultimato é cheio de piadinha, gente. É todo cheio de piadinha. Ele era o desfecho da grande saga da Marvel. Aonde que os filmes do Snyder e do Nolan afetaram o universo Marvel, por exemplo? Ela pega o filme mais escrachado da Marvel atualmente pra falar de masculinidade e dominação? Eu sei lá, cara. São os homens mesmo que querem o shape? Será que o homem quer o shape ou ele quer o shape porque ele acha que a mulher quer um cara shapeado? E até onde eu sei é assim que funciona. É assim que funciona. Até onde eu conheço as coisas é assim que funciona. Mas a gordinha manja mais que eu, né? Então pode ser que eu tô errado. Aí ela fala que ele é um modelo de virilidade extrema, quase um padrão a ser seguido, Superman do Snyder. Até agora estamos falando mal do Superman do Snyder. Percebe uma coisa, gente. Esse perfil narrativa feminina, essa conta no TikTok, ela com certeza não é uma conta de cultura pop. Percebe como a questão do Superman se espalhou? É o que eu sempre venho dizendo, é um fenômeno psicológico. Todo mundo quis falar, todo mundo quis comentar. Fora quem foi pago para falar, né? Quem foi o Oi Luiz falando de Superman, o Iago Martins falando de Superman, né? Totalmente natural. Tirando isso, esse filme agitou as pessoas, inquietou as pessoas, tanto o filme do Snyder como o do James Gunn. Eu gostaria de dizer que a masculinidade do Superman do Henry Cavill não é um quase padrão a ser seguido, ela é o padrão a ser seguido. Você ser um cara que se contém é obrigação. Eu já tive maus momentos na minha vida. Acho que todo mundo já teve. De grande sofrimento em que você não consegue manter-se estoico e manter-se firme. E eu posso dizer para vocês que quando você passa por isso, quando você explode, quando você é mais emotivo porque você tá magoado, machucado com as coisas, tô falando para os homens, tá? Tudo só piora para você, homem. Tô me dirigindo aos homens aqui. Tudo só piora. Estão cagando para você. Se você tá chorando, se você tá triste, se você tá sozinho, vai chorar no chuveiro. Chora na tua cama. E não fica arreganhado dando risada também não. Firme. Posturado mesmo. Se inspire no Superman do Zack Snyder. Tá? Aprenda a conter-se, a controlar suas emoções. Aprenda a dar as costas para quem acha que você é um idiota, um imbecil, que se aproveita de você, que acha que você é um fraco. Aprenda a fazer isso. Aprenda, tá? Eu já vou falar disso daqui a pouco de novo, porque no finalzinho ela fala sobre isso, né? Ela fala sobre o Superman do James Gunn ter certeza de quem ele quer salvar. Então, daqui a pouco eu vou voltar nisso. Eu vou continuar seguindo a fala dela aqui, ponto a ponto, pra gente não se perder. Aí outra coisa, né? O Zoinha Enorme fez isso, o Jurandir Gouveia fez isso, e agora a gordinha tá fazendo também. Essa insinuação de que o Snyder colocar o Superman sem camisa é uma coisa meio gay. Porque ela dá até um sorrisinho, vocês perceberam? Sorrisinho meio sacana. Suponhamos que fosse. Suponhamos que o Zack Snyder tivesse tesão no Henry Cavill. E daí? Vocês não são a galera da inclusão?
Vocês não são a galera da sopa de letrinhas? Qual que é o problema se tivesse? Interessante, né, mano? O Enorme não, o Enorme pagava de nerdola, né? Agora ele rompeu, acabou o namoro com a Liga. O noivado deles terminou. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Sério mesmo, você, menina gorda, está tentando me convencer de que para vocês, mulheres, eu tava quase acreditando, agora eu tô começando a achar que você tá mentindo para mim, que para vocês o peitoral do Cavill é menos atraente do que o humor positivo do Corn Sweat. Aliás, aonde você viu o humor positivo do Corn Sweat? Eu vi ele rindo igual um idiota, até quando as pessoas estavam fazendo ele de idiota. Ele não faz nenhuma piada, ele fala igual um bobo só. Aonde? Gostaria de saber. Agora, deixa eu voltar a falar com você, homem. Segue esse conselho aí pra você se fuder, tá? Abra um sorrisão, cheio de covinha, pra sua mamolada, quando ela disser que te ama, pra você ver como você vai ser respeitado. Quando dura esse amor aí? Paga de idiota mesmo. Faz isso. Faz isso que você vai ver. A não ser que você pareça com o David Corenswet. Aí você pode fazer qualquer coisa. Agora, se você for um cara mediano, como a maioria de nós, contenha-se, tá bom? Contenha-se, tá? E eu não aguento essa comparação. O Snyder fazia uma exploração meio que erótica do corpo do Superman, do corpo do Henry Cavill. E o James Gunn fez uma abordagem sensível do Superman abrindo um sorriso porque a namorada disse que o ama. Esta pessoa está tentando convencer você que as mulheres gostam disso. Você já viu aquela história? Você deve ter visto pela internet. Eu gosto muito de um homem engraçado. Eu gosto muito de... Gosta nada. Conversa fiada. Gosta nada. Gosta nada. Homens, respondam aí pra mim se vocês já ouviram essa frase. Ou você já ouviu essa frase sendo dita pra um amigo seu. Vale pra você ou vale pra um amigo? Você é maravilhoso, mas você é o genro que a minha mãe queria. Você é quem minha mãe queria ser, de quem minha mãe iria querer ser sogra. Mas, você já ouviu isso? Certamente, ou você ouviu um amigo contando que passou por isso. São os meninos da covinha, hein, que dão risada porque a namorada disse que ama eles. Acorda, viu? Não cai nessa não. Essa conversa fiada. Esse ponto em que ela divide, né, em que ela compara que o Superman do Gunn, com aquela cara de idiota, né, que a gente mostrou no vídeo passado, que tá rolando aí na lacrosfera, ele na cadeirinha, que ele acha a empatia um dom, e que ele diz que ele erra, e que ele não sei mais o que, e que o Superman do Snyder, por outro lado, tinha a humanidade como um fardo, e que ele estava sempre dividido. Acho que eu já respondi isso 1 milhão de vezes, né, mas eu vou falar de novo, e acho que vou até falar uma coisa que vocês ainda não ouviram a partir desse assunto. Veja bem, para você entender o Superman, você não pode tentar se identificar com ele, ok? Ele não é você. Porque se você tentar se identificar com ele, você vai fazer atribuições estúpidas ao personagem. Você vai falar bobagem, igual ela tá falando. Para você, no teu dia a dia, cuja máxima responsabilidade é, sei lá, limpar o cocô do teu cachorro, trocar a água do aquário do teu peixe, dar comida para tua tartaruga, ceder lugar para uma mulher grávida no busão. Para você, esse discurso que ela falou aqui do Superman do James Gunn, ele quase funciona. Quase funciona. Você ficar feliz de fazer coisas boas, de ser gentil e tudo mais. Mas você não é o Superman. Você tem super audição, por acaso? Não, né? Você não tá na tua casa ouvindo na cidade vizinha uma pessoa fazendo uma ligação para 190 aqui no São Paulo, não sei se é como é em outros estados. 191 dos Estados Unidos. Porque alguém tá invadindo a casa dela. Cara, no Demolidor, na série da Netflix, o original, o Matt faz isso. Ele sobe pro telhado e ouve a cidade. Quando ele abre mão de ser Demolidor, ele não consegue conter de ouvir a cidade e ele fica angustiado. E ele é o Demolidor, com muito menos poder do que o Superman.
Suponhamos que você é o Superman e você tá lá, em cima da luz e ela tá virando os olhos lá. Você tá daquele jeito, descendo a porrada. E aí você ouve que um avião na Tailândia vai cair. Você termina ou você vai salvar o avião? É na Tailândia, você tá nos Estados Unidos. Vocês percebem que isso não faz sentido? Você enxerga em vários espectros como Superman? Não, né? Você não enxerga assim. Então você não vê a realidade como o Superman vê. Eu vou mostrar pra vocês, na Origem Secreta, o motivo pelo qual o Superman saiu da igreja. Porque ele era metodista, como os pais dele, por que ele saiu da igreja? Ele saiu da igreja porque ele ouvia as orações das pessoas, os pecados das pessoas, né? Igual Deus, né? Igual se espera de Deus. Então o Superman ouvia. Que aquilo perturbava ele. Está nos quadrinhos, é canônico. Óbvio que isso se torna um fardo. E se você tentar tirar o fardo do Superman, se você colocar ele sorridente, porque ele tá salvando o esquilo e tirando o gato da árvore, você tá tirando a humanidade dele. O Superman do Christopher Reeve não era humano. Não era humano. Superman 2 mostra que, se ele quiser ficar com a Lois, ele tem que escolher ser humano ou ser kryptoniano. Isso foi tirado do Superman recentemente e o personagem se perdeu. A coerência dele se perdeu. Ele passou a viver num absurdo, numa contradição, que faz muito mal ao personagem e a nós também. Hoje ele tá casadinho, hoje ele tem filhinho, só falta um supercão. Voltar ao Krypto. Ou Crypto, como diz o Barney Chico. Sentir o peso é humano. E isso aparece nos quadrinhos também, em alguns momentos. Ele não pode se omitir. Vamos supor que alguém aqui que está me ouvindo é um policial. Você é policial 24 horas por dia? Quando você chega em casa, você fica sintonizado na frequência do rádio da polícia para ver se está acontecendo alguma coisa para você ajudar? Ou você se desliga? Você desliga porque você pode. O Superman não. Imagina um médico 24 horas por dia. Imagina um bombeiro 24 horas por dia. Tem um super bombeiro aí, né, no YouTube, louco para arrumar briga com a gente. E que diz, não, eu conheço, as pessoas acham mal atraente, mas eu não, porque eu sou bombeiro. Ah, vai te catar, rapaz. Ah, é a merda. Você não é bombeiro 24 horas por dia. Mas o Superman é Superman 24 horas por dia, só que ele quer ser humano. O lado humano dele quer casar, quer namorar, quer trabalhar, quer passar uma noite tranquilo dentro de casa. Mas o poder pesa. Não aprenderam nada com o Homem-Aranha, hein? Grandes poderes, grandes responsabilidades. O Superman mais poderoso tem que ser o mais responsável. Até Crise nas Infinitas Terras entendeu isso, porque o Superman lá abriu mão de ser super pra ficar casado. O Superman do Smallville. Final terrível, né? Mas foi assim que aconteceu. Vocês falam tanto de humanidade, vocês dão público, tá? Vocês, esse povo aí, vocês sabem já, né? Já aprenderam o meu jeito de falar. Que vocês tiram a humanidade dele. Quando ele tá com um sorriso de orelha a orelha, porque ele tá salvando pessoas o tempo inteiro, vocês tiraram a humanidade dele. E ao tirar a humanidade dele, vocês também tiraram o lado negro dele. Porque essa frustração também gera nele o desejo de controlar as pessoas. Como a gente já mostrou aqui várias vezes. Pô, imagina que você é o Superman e você tem que controlar cada ato seu. Porque você, num gesto, pode machucar alguém. Num movimento descuidado, você pode matar alguém. A gente mostrou isso aqui, né? Dizendo que o mundo parece papelão pra ele. Isso frustra. Porque ele tem um lado humano. O Superman do James Gunn não é humano. Ele não é humano. Ele é uma idealização esquerdista de ser humano. E eu diria cristã também, porque wokes e cristãos estão de mãos dadas na desumanização do ser humano, no enfraquecimento do ser humano, no esgotamento das virtudes masculinas, estoicas, viris do ser humano. O cristianismo é castrador e os woke são apenas cristãos sem Jesus. É isso que eles são. Então, o desejo de controlar para não ficar como um anjo protetor da humanidade o tempo inteiro é inerente a ele. Tem história que explora isso, que o maior medo do Superman é se perder. É perder o controle, ser dominado pelo mal. Ao jogar fora o lado negro deles, vocês jogam fora a humanidade dele. E vocês ficam com essa piada, com essa caricatura.
Que, lembrando, né, é o modelo de homem que as mulheres gostam, segundo a gordinha aqui. Vocês concordam, mulheres? Escrevam aí se vocês concordam, se ela tá certa sobre o que vocês gostam. Só não precisam ser pornográficas com relação a Henry Cavill, tá? Contenham-se. Vocês estão no YouTube. Sejam moderadas. Percebem? Essa discussão não é só de quem não viu o filme. Não é só de quem não viu os filmes, não é só de quem não conhece o personagem. É de gente que não sabe nem o que define o ser humano. Que não sabe o que é ser humano. E aí vem ela falando do Jonathan Kent. Mas antes de eu falar do Jonathan, eu vou repreender você, Superman Henry Cavill. Você deixou o caminhão morrer, mano. Como é que pode? Mas você é um monstro. Você é o Homelander, cara. Só pra posar de descolado. A expressão que adoram usar, pra farmar aura. Você deixou aquele pobre caminhão explodir e pegar fogo. É de uma insensibilidade. É de uma crueldade que você não salvou a vida do caminhão igual o Superman do David Cronenberg salvou o esquilo, que estava imbecilmente parado aonde tinha um monstro. Perdeu o instinto, bicho. Normalmente o bicho foge, né? Ele não. Ele tava lá, né? O que tá passando? O que tá passando? Ele tava lá sim. Ele mora lá em cima, numa caverna. Os meus amigos foram até lá pra tentar pegá-lo. Esse esquilo comeu a noz errada. Mas ele salvou o esquilo. E você deixou o caminhão morrer. Nossa, é horrível essa cena. Me arrepia. Porque ela é muito violenta. O caminhão morrendo é uma coisa muito violenta. Por que você não segurou o caminhão? Por quê? Porque você não conteve o caminhão e ficou lá atrás dele. Não importa que você ia ficar vulnerável de repente à visão de calor do Zod ou a um ataque dele porque você não estaria vendo, né? Você não estaria vendo o que ele está fazendo. Não importa, não importa. Você cometeu um erro terrível. É que a alma daquele caminhão puxe seu pé nas madrugadas, porque o que você fez foi horrível. Dito isso, Jonathan Kent. É outra coisa que eu já falei também, acho que sei lá quantas vezes, né? Primeiro que eu acho muito engraçado as pessoas acharem incrível o pai do Superman, do James Gunn, não fazer absolutamente nada. Ele se omite. Ele fala uma frase de genérica. Os pais não estão aqui para decidir quem vão ser os filhos. Para me dizer isso aí, eu tenho qualquer idiota para falar. Essa pérola de sabedoria é só um jeito bonito de dizer não sei o que fazer, porque eu já tô velho, quase morrendo, porque me tiraram do asilo só para gravar essa cena aqui e eu quase não consigo? Acho que é mais ou menos isso, né? O Superman, o Jonathan Kent não disse deixe crianças morrerem para proteger sua identidade. Primeiro, o Clark pergunta, eu deveria ter deixado? E ele diz, talvez. É a humanidade que vocês não conhecem, a gente não tem resposta para tudo. Agora, talvez por quê? O que a mãe do Pete, que viu o Clark salvar as crianças no ônibus, estava falando? Que aquilo era graça divina, que aquilo era uma intervenção de Deus. E o que é que o Jonathan disse para o Clark? Se você não estiver preparado, se você não souber o homem que você vai ser, quando você se revelar para o mundo, tudo vai mudar. Porque a revelação dele para o mundo, isso foi totalmente anestesiado no filme de James Gunn. Tem 300 anos de meta-humano, Superman não é ninguém. Superman é insignificante na história. Ele é só mais um. Ele não resolve nada no filme, ao contrário do que disse Wagner, que ele resolve 99% dos problemas. Ele não resolve nada, ele não soluciona nada, ele não vence ninguém. Ele não vence inimigo nenhum. Pelo menos não sozinho. A aparição dessa figura, de um alienígena com poderes divinos, porque se põe no lugar do povo que vê o Superman, tá? Ele voa, como os anjos, na iconografia. Ele é invulnerável. Ele ouve pedidos à distância. Imagina, você é a família daquela menina, lá no México, que ele tira do incêndio. Porra. De onde ele estava, de onde ele veio? É Deus, um anjo. Por outro lado, você tem os Nicolas da vida. Você tem os Silas Malafaias da vida.
que é um demônio, é um falso deus. Ele vem para enganar as pessoas. É a nova ordem mundial que está por trás dele. Isso tudo não seria desencadeado? O Jonathan sabia que seria. É impossível que ele aparecesse no mundo e tudo não mudasse. E, de fato, quando ele apareceu no mundo no filme, tudo foi mudado. Até os Lacrolas reconhecem isso. Claro que eles acham que o que mudou não é exatamente o que mudou, mas a alma humana não ficou impassível diante da aparição dele. Tanto que nós estamos aqui discutindo isso. Tanto que a Gordinha está discutindo isso. E recorrendo a um Superman que neutralize aquele espanto, aquele horror e aquela maravilha que o Superman do Snyder provocou. Bom, acho que a questão aqui do Jonathan ficou clara, né? Ele vê as implicações da aparição. A humanidade vai reagir. A humanidade reagiu. Essa aparição foi fato. Se aconteceu na alma, ela aconteceu, a humanidade reagiu. Ou com devoção ou com horror. Eu acho engraçado que as pessoas de esquerda tenham tido esse horror tão intenso. Porque eles se consideram não religiosos, né? Mas enfim. Ela termina falando sobre o Superman do Corey Sweat não ter dúvida se ele deve salvar ou não a humanidade. Eu falei no vídeo passado que o Superman era o defensor dos oprimidos. Essa coisa de defensor da humanidade é problemática. Porque no meio da humanidade tem um monte de coisa que não é humana, né? Ele é o defensor da humanidade, então por isso que as pessoas escandalizam com o pescoço do Zod sendo quebrado, embora o Zod não seja humano, né? É uma loucura. Mas enfim, ela está referenciando a conversa do Superman com o padre no The Man of Steel. Ele fala pro padre, eu posso salvar todo mundo se eu me entregar atrás de mim que eles estão, mas eu não sei se eu deveria fazer, porque eu não sei se a humanidade merece esse sacrifício. Lembrando que ele vai, né? E no segundo filme ele morre para salvar a humanidade. Eu acho engraçado, quando eu comecei a fazer esses vídeos, teve uma vez que a pessoa estava discutindo que o Superman deveria ter levado o Zod para o espaço. Aí eu falei, ele fez isso com o Apocalipse, no segundo filme. E aí a pessoa apagou o comentário. Porque assim, o desespero é tão grande de contestar que a pessoa tá vendo até o que não tá lá. O Enorme tinha feito um vídeo falando que você aprendeu errado. Que na Liga da Justiça do Zack Snyder, o Superman peitou a Liga da Justiça inteira. E que não é assim, até o Aquaman já bateu nele. Era pra eu ter feito um vídeo de resposta a isso, eu acabei não fazendo. Talvez em algum momento eu faça, eu fiz um post comentando isso. Mas veja, né, por que tá todo mundo preocupado com o poder desse personagem? Por que todo mundo tá preocupado com a sombra nesse personagem? É mais que um personagem, né? Tá além das nossas... do consumo da cultura pop. E aí, francamente, minha gente, vamos lá, sejamos francos. Vocês acham que a humanidade merece o sacrifício do Superman? Talvez você ache, porque você está aí com o cristianismo na cabeça. Ah, Jesus morreu por todos. Deixa eu te dizer que Jesus não morreu por todos, tá bom? O livro do Apocalipse diz que Jesus deu seu sangue para comprar de todas as tribos da terra homens de toda raça, tribo, língua e nação. Não são todos. Porque nos evangelhos, quando Jesus oferece o cálice, ele disse o cálice da nova e eterna aliança derramado por muitos, não todos. Então Jesus não morreu pela humanidade. Jesus morreu pelos escolhidos dele, os eleitos dele. Então tem uma costura aqui, né? Jesus foi universalizado depois, pela fome da igreja em crescer. E isso acaba sendo, de certo modo, imposto ao Superman também. A realidade é que ele estava certo. Tanto na narrativa do filme, a humanidade se volta em grande parte contra ele, só consegue mudar de postura quando ele morre por eles. E essa coisa do monumento, né, que eles escrevem no chão depois que a estátua do Superman é destruída, você quer ver o monumento dele, olha ao redor. Mano, quando a gente cavar isso aí, essa simples frase, você vai ver que o Zack Snyder é um gênio. Você gostando ou não. A gente faz isso, aguarde. Então, qual que é o problema? Qual que é o problema? Essa é a mesma galera que, como a gente viu, odeia o Nolan de graça, odeia o Bolsonaro de graça, odeia o Charlie Kirk de graça. Essa é a mesma galera que bateu palma pra Moça Gavião matando o ditador lá no novo filme de James Gunn.
Qual que é a lógica disso? E outra, vocês não querem um Superman humano? Como humano, ele tem dúvidas. Ele duvidou. Ele duvidou. Será que a humanidade merece que eu me entregue? E ele vai sem saber. O padre fala para ele que tem que ser um voto de fé. Atrás está o Getsemane, sabe por quê? Porque você goste ou não, o que aconteceu no Getsemane foi Jesus duvidando. Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Aliás, a versão de Marcos é muito mais humana e angustiada do que as versões de Mateus e Lucas. Há uma edição para tornar Jesus mais bondoso, mais disposto ao sacrifício. Eu vou mostrar isso para vocês. Olha só, quero mostrar para vocês que, assim como a imagem do Superman foi abrandada, modificada para atender agendas, a de Jesus também foi. Esse Jesus do The Chosen, que molha as calcinhas do Iago Martins, esse Jesus não existiu nas Escrituras. Ele foi construído até chegar nesse ponto. E é o Jesus que, ao chegar nesse ponto, se tornou irrelevante para a humanidade. Ele é só um pretexto para a humanidade continuar a mesma porcaria que ela é. Eu vou mostrar aqui para vocês. Observe como isso é claro. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho escrito. Observe a diferença do relato de Jesus no Getsemane, no jardim, lembrando de novo. O Superman está na igreja e atrás dele tem uma ilustração, um vitral do Getsemane. Ele está vivenciando o Getsemane, se entrega ou não pela humanidade. As pessoas se ofendem porque elas não conhecem nada da Escritura, nem da fé cristã, inclusive. Pastores não conhecem. Olha a diferença dos relatos. Eu vou ler em Marcos, primeiro evangelho, e depois em Lucas, que faz inúmeras modificações do evangelho de Marcos. Veja bem. Marcos 14, verso 34. Jesus vai para o Getsemane e olha o que ele diz para os discípulos. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Já começa aqui. Jesus está desesperado, com uma tristeza de morte na alma. E ele pede para eles ficarem com ele porque ele está desesperado e não quer ficar sozinho. Você consegue imaginar Jesus assim? Parece o Jesus do Casa de Zax, né? Pois é. E tendo ido um pouco mais adiante, presta atenção, ele andou um pouquinho para frente. Presta atenção, um pouco mais adiante. Prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Aí o texto diz, ele orou para que, se fosse possível, passasse dele. Mas ele orou como? Olha a oração. E disse, Abba, Pai, quer dizer paizinho, né? Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Afasta. Tudo é possível para o Senhor, eu não preciso morrer desse jeito. Assista à última tentação de Cristo. Veja a oração de Jesus no Getsemane e veja como ela parece com essa aqui. Ele fala, o Senhor levou Elias para o céu, abriu o mar para Moisés e agora me pede a cruz. Todas as coisas são possíveis, afasta de mim esse cálice. Aí sim, ele diz, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ok, ele diz isso. Mas ele não pede, talvez, se possível, se não for pedir demais, afasta de mim o cálice. Afasta de mim o cálice. Tudo te é possível, não precisa ser assim, não é? Já que tudo é possível para o Senhor. Agora vamos ver o relato de Lucas, porque no mundo antigo essa expressão de Jesus aqui não era muito bem vista. Vamos ver o quanto Lucas modificou da história. Lucas 22. Quando ele chega no Getsemane, verso 40. E quando chegou naquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Peraí. No primeiro relato, Jesus fala, fiquem e viviem comigo, porque eu estou angustiado até a morte. Fiquem por minha causa. Agora Jesus diz, orem por causa de vocês, para que vocês não caiam em tentação. Ele é inatingível, ele é intocável. Eles é que correm perigo. Jesus vai ser tentado? Claro que não, né? Esse é o pensamento das pessoas hoje. Verso 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Viu? Aqui ele fica muito longe deles. Ele fica a uma distância considerável deles, não é um pouco. É a distância de um tiro de pedra. E olha a oração. Pai, não tem abapai, não tem paizinho, não tem diminutivo, não tem criança pedindo socorro. Se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Perceberam a diferença? Em um lugar, Jesus diz, tudo te é possível, afasta de mim o cálice. Aqui ele diz, pai sereno, né? Você imagina ele estoico.
Porque é o que importa aqui. Jesus está sofrendo pela humanidade. Então ele tem que querer sofrer pela humanidade. Ele tem que ser como o Superman do David Cornsweet. Cadê seu sorriso enquanto me salva? Cadê sua satisfação enquanto se sacrifica por mim? Seus pais não te ensinaram empatia, Jesus? Você está se perguntando se eu mereço? Você está perguntando para Deus pode fazer qualquer coisa, então afasta de mim esse cálice, mas eu me submeto à tua vontade, mas não é a minha. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é essencial. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Ele fala aqui em Lucas, faça a sua vontade, não faça a minha vontade, mas a tua. Só que desde o começo, a oração já é de, se possível. Caso não incomode o Senhor, o Jesus de Marcos ele fala, peraí, tudo te é possível. O de Lucas diz, se possível. Percebe a sutil diferença? E como essa versão de Lucas vai dominar a iconografia católica romana e vai chegar até nós, então o Superman, que é a nova imagem de Deus, perguntando se ele deve ou não salvar a humanidade? Angustiado, com medo de repente fazer algo em vão? Não. Você tem a obrigação de estar sorrindo quando me salva. Você tem que fazer como o Jesus do Mel Gibson, abraça a cruz igual um berço. Abraça igual uma mulher. Esfrega o rosto nela, todo ensanguentado. Porque você está fazendo isso por mim. Entendeu, Jesus? Entendeu o teu lugar, Superman? Entendeu o teu lugar, Jesus? Quero ver um sorriso na tua cara enquanto morre por mim, hein? Para que eu continue o mesmo. Ok? Combinado? Beleza, morre aí então. Tá entendendo, gente? É isso. É isso. Bom, falei bastante. Quero dizer que ainda falta um vídeo, mas ele não será sobre o Superman de James Gunn. Nós vamos falar sobre ontologia, o que é real. Ele vai abordar todos esses temas, ele vai passar aí pelos influenciadores de direita e esquerda, e a gente fecha esse assunto até que necessário, se necessário for, retornemos a ele em algum momento. Nesse exato momento, lembrando que aqui é uma ponte para o assunto Charlie Kirk, né? Que eu afirmei no último vídeo, estão diretamente ligados, um tema com o outro. Nesse exato momento, uma caralhada de nerdolas que estava de mãos dadas com James Gunn, de mãos dadas com os lacrolas para promover a porcaria do filme de James Gunn, do Pedogun, está agora farmando sem dó, até as ovas, com a morte do Charlie Kirk. Com uma suposta indignação. Agora eles vão combater a esquerda. Agora, o que a gente falou lá na época do X-Men 97, esses caras querem acabar com a gente não tem que ter amizade com eles, ficar dialogando com eles. Agora, eles acordaram e estão aí, farmando até o talo com o Charlie Kirk. Até a última gota de sangue. Por isso que a gente se afastou um pouco. E nos próximos dias e semanas, vamos começar a entrar nesse assunto e desvelar o verdadeiro significado dessa tragédia, desse acontecimento espantoso. Tá bom? Falta um vídeo desse assunto. Não propriamente desse assunto, mas que encerra esse assunto. Eu espero vocês no fechamento da nossa abordagem do Superman James Gunn. Um abraço.